costumo dizer que o líder, ele é um tradutor da estratégia da empresa. O que lhe trouxe até aqui não dá nenhuma garantia de que você vai continuar daqui para frente, né? Comportamento não é mágica. Ele diz, você é muito boa fazendo as outras coisas, mas você é excepcional fazendo isso. As empresas estão pedindo hoje uma liderança menos reativa e muito mais estratégica. Eu acho que o líder é esse cara que olha de fora, é esse cara que amplia a visão dele para que possa conduzir melhor a equipe. Perfeito. E proximidade não é intimidade, viu, gente? Gente, desmistifica esse negócio de líder, Superman, Mulher Maravilha. Esse modelo super-herói, ele não é real. O equilíbrio da relação se dá com a liderança. Então... Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DuqueCast, o seu podcast de gestão, negócios e carreira. Vamos juntos conversar hoje sobre uma temática pelo qual eu sou apaixonado. A gente vai falar sobre os desafios e oportunidades da liderança. Então você que passa a nos acompanhar a partir de agora, já curta aqui esse vídeo, já compartilha com os amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal para você ficar recebendo os próximos episódios. Hoje nós vamos falar sobre os desafios, as técnicas, as habilidades que o líder precisa para poder levar a sua equipe a encontrar os seus melhores resultados. E para isso eu tenho uma convidada mega especial, a minha querida amiga Ana Carla Cantarelli. Bem-vinda! Duque, querido, muito obrigada pelo convite. Que alegria poder estar aqui, de verdade, poder contribuir com essa temática que somos apaixonados, né? Como você disse, que a gente fala tanto sobre isso. Um prazer te receber aqui. E eu já tenho que te apresentar aqui, porque a Ana Carla, ela é uma dos principais nomes da liderança, da educação corporativa, não só no Nordeste, mas a nível Brasil. Você é uma pessoa que tem o máximo respeito pelas empresas que você já passou, né? Então deixa eu apresentar aqui você formalmente, né? A Ana Carla Cantarelli é especialista em desenvolvimento de líderes e equipes, já alcançou mais de 2.000 pessoas com as suas palestras, workshops e cursos, uma larga experiência técnica e gerencial na área de recursos humanos, planejamento, consultoria organizacional e facilitação de aprendizagem há mais de 20 anos. Também é professora de MBA e pós-graduação de diversas faculdades do Nordeste. Então, pessoal, você que está aí escutando a gente, assistindo a gente, acompanhe, porque ela realmente sabe do que está falando. Ela sabe do que vai falar aqui hoje com a gente. Mas, Ana, como é que o mundo da educação corporativa entrou na sua vida? Por que a temática da liderança? Como é que surgiu o seu nome nesse mundo de negócios, nesse mundo empresarial? Como é que a gente chega nessa história, né, Duque? Ai, gente. Bom, o que aconteceu provavelmente comigo, provavelmente aconteceu com muita gente também. Por quê? Porque a gente foi se descobrindo. Então, como você disse, eu venho do universo corporativo, do mundo do RH. Essa foi minha base. E é interessante, sempre que as pessoas me perguntam sobre isso, onde é que essas coisas nasceram, né? A ideia básica foi no exercício da minha própria atividade. Então, eu estava dentro de RH e o que eu mais amava fazer, embora eu atendesse todos os processos de RH, era exatamente fazer a parte de desenvolvimento. Mas não era apenas estruturar o desenvolvimento. Eu amava mesmo estar no movimento com as pessoas. Então, eu gostava da integração de colaboradores, de estar ali fazendo a estrutura do treinamento e a realização do treinamento. E um belo dia, eu tinha um gerente de planta, um querido engenheiro mecânico, para não dizer que era psicólogo que estava defendendo, não era, tá? Então, era exatamente um profissional que, teoricamente, sendo da área de exatas, teoricamente, tinha, digamos assim, pouco olhar para isso, mas foi um dos grandes gestores de pessoas que eu conheci. E a gente já aí começa desmistificando esse negócio, né? Que você não tem exatamente um olhar exclusivo para gerir pessoas a partir de uma formação. Você precisa, como liderança, cuidar disso de uma forma geral. E ele era um gerente de planta, um gerente de fábrica que tinha esse olhar. E um belo dia ele me passou pela sala que eu estava dando treinamento. Eu já era uma supervisora, já era coordenadora de RH na época, e aí ele passou pelo vidro, o treinamento estava acontecendo lá, a integração, ele bateu assim no vidro e falou, quero falar com você depois. E aí eu falei, tá, bacana. Quando terminou, eu fui lá e disse, pois não tô. Diga aí, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí ele olha para mim e fala, o que você estava fazendo? Eu falei, não entendi. Ele disse, o que você estava fazendo? Eu falei, estava fazendo a integração. Ele disse, sua hora é cara para isso.
você precisa formar uma pessoa. Por que você continua fazendo isso? Eu falei, eu já formei uma pessoa, eu tenho um analista para fazer isso. E ele disse, por que você continua? E eu, no alto da minha ingenuidade, lá no começo também um pouquinho da carreira, do que eu disse assim, ô, doutor fulano, é porque eu gosto. E ele olhou para mim e disse, eu vou lhe ajudar a fazer o que você gosta na vida. Veja, de verdade, eu acho que ele foi o meu primeiro mentor profissional, sem a gente nem saber isso, sem nem saber que isso existia de maneira formal. E assim, esse olhar foi assim que eu me descobri nisso, ou seja, como ele diz, você é muito boa fazendo as outras coisas, mas você é excepcional fazendo isso. Porque todos os resultados vinham exatamente de forma mais efetiva dentro do RH, quando a gente reunia as pessoas e eu fazia esse olhar do processo de desenvolvimento a partir disso. Então, foi a partir desse momento que a educação corporativa entrou na minha vida. Então, foi um olhar muito prático, do cotidiano mesmo, mas muito de assim, tá, bacana, como que eu agrego mais valor para aquilo que eu preciso entregar na organização? Qual era a forma que Ana Cantarelli conseguia fazer isso de forma mais efetiva? Era exatamente através do desenvolvimento das pessoas. E esse viés de entender que liderança consegue fazer isso de forma mais estruturada, ou você, melhor dizendo, você alcança mais um número de pessoas. Quando você está falando com a liderança, veio exatamente com a prática. Não era assim desde o começo. Mas aí você vai entendendo, puxa vida, como é que eu vou treinar esse mundo de gente nessa organização? Às vezes você tem organizações com 500, 600, 1000 pessoas, às vezes muito mais do que... Como que você chega para esse número de pessoas? Pela liderança. E quando você normalmente olha assim... bate um desespero. Como é que eu vou treinar todo mundo? Como que é possível? Eu costumo dizer que o líder, ele é um tradutor da estratégia da empresa. Sim. É justamente aquele elo, né, entre o que a diretoria pede, aquilo que está dentro do planejamento estratégico da organização ao longo daquele ano. Sim. E qual a melhor forma que eu vou levar isso para minha equipe, né? Qual a forma, uma linguagem mais própria para a equipe? A gente falando de comunicação, a gente está falando isso um pouco nos bastidores. Como é que eu levo isso para minha equipe, né? E eu achei interessante a tua fala, Ana, desse seu primeiro mentor, que é um cara da área de exatas, aquele cara dos números, e ele teve... Engenheiro mecânico, né? E ele olha para você com essa sensibilidade. Ao longo dos anos, quando você vai para o mercado, acho que a exigência pelos resultados cada vez tem aumentado mais. Sem dúvida. Independente da formação das pessoas, como é que você tem enxergado hoje esse mundo da liderança? Você tem percebido gestores mais olhando o resultado dos números, ou você já percebe esse olhar mais humano? E se está muito humano, tem um resultado ou não tem um resultado? Como é que você tem visto o mercado e como que você já enxerga isso como uma profissional da área, no sentido de vamos trilhar um caminho por aqui? Esse é o melhor caminho. Acho que a gente tem aí uma curva ascendente em relação ao olhar das pessoas, das lideranças, para essa questão das pessoas. Até porque as organizações elas estão inseridas no mundo, na sociedade. Então, há também na sociedade um movimento, né, de olhar mais para as pessoas. Então, acho que a gente a liderança acompanhou um pouco esse crescendo. Por que eu estou dizendo que é um pouco? Porque pelo tanto de tempo que nós já falamos sobre isso, eu reconheço que a gente já podia ter avanços mais significativos. Eu olho para a liderança hoje das organizações que eu trabalho e algumas são minhas clientes há muito tempo, então eu consigo fazer esse olhar, porque o que me ajuda muito eu consigo olhar a trajetória, sabe? Eu falo, opa, começou aqui e olha onde que está aqui agora. Mas ainda tem muito de uma necessidade, em alguns momentos, de falarmos de novo sobre assuntos que já falamos anteriormente. Penso sobre duas óticas quando eu olho para isso. Primeiro que comportamento não é mágica. É desenvolvimento, é trilha, é uma busca constante e é sem pressa e sem descanso. Ou seja, eu não posso atropelar as coisas e o acontecimento das coisas, mas eu também não posso esplendidamente esperar que uma mágica aconteça. Ou seja, eu tenho que andar sem pressa, respeitando o meu tempo e o tempo da organização, mas eu também preciso não ficar na apatia do descanso. Então, eu consigo ver um movimento de
crescimento e desenvolvimento, mas eu também reconheço que a gente já podia ter maiores avanços. Eu percebo que a gente ainda tem, em alguns momentos, líderes que não conseguiram compreender efetivamente que papel é esse que eles têm. E talvez isso tenha a ver com os resultados, talvez. Talvez isso tenha com resultado no sentido da cobrança, sabe, Duque? Talvez também do modelo organizacional que todos nós estamos, de alguma maneira, redescobrindo. Porque talvez a pandemia também tenha trazido isso para a gente. Então, tem outros modelos possíveis. Quando eu falo sobre isso, veja, pensa assim comigo, de forma bem concreta. Quantas organizações nós conhecemos que tinham um modelo de funcionamento remoto, de modelo de trabalho, de funcionamento remoto e ou híbrido? Pouquíssimos antes da pandemia, pouquíssimos. E aí a gente tinha talvez situações isoladas, talvez mais no eixo sul-sudeste, e ok. Gente, por que nós conseguimos quase que literalmente de uma noite para um dia virar essa chave e as coisas aconteceram? Não estou dizendo que foi simples nem que foi fácil, não é essa a ideia aqui, mas aconteceram. Então, assim, será que não tinha um tanto de disponibilidade da liderança das organizações e talvez aí até mesmo da alta liderança de fazer um olhar mais assertivo para essas coisas, de uma escuta do tipo assim, peraí, deixa eu entender o que é que está acontecendo no mundo, que eu posso fazer essas mudanças sem que eu tenha que ter uma força maior ou superior para me mover, sabe? Isso, eu acho que aí tem a questão da prioridade, que é uma das coisas que a gente mais trabalha na liderança, Sim. né? E quando o líder percebe que não... deixa eu empurrar com a barriga aqui, deixa eu empurrando, vou tocando, sempre deu certo, né? E aí vai... Ai, gente, o povo ainda fala isso. Ainda fala isso, ainda né? fala. Demais, não, né? o que me trouxe até... Minha gente, ou a gente entende isso definitivamente, ou a gente não consegue avançar. O que lhe trouxe até aqui não dá nenhuma garantia de que você vai continuar daqui para frente, né? Até porque, normalmente, as empresas, quando vai promovendo esses líderes, que alguns dessas, acho que talvez quem tem uma resistência maior a uma mudança ou Sim. até esse próprio desenvolvimento, são líderes que normalmente crescem dentro da empresa. E são aqueles que eram muito bons, talvez operacionais. Sim, Tecnicamente, mas quando você vai para um nível maior, ele precisa desenvolver novas competências, novas habilidades. E talvez ele não consiga enxergar que ele está apto para aquilo ou que ele não tenha nascido com o talento. Sim. Como é que você trabalha isso dentro das organizações nesse sentido de que eu posso, eu consigo desenvolver essas habilidades? É possível desenvolver essas habilidades. Acho que tem um ponto importante aí, é ajudar as pessoas a entenderem que há de verdade uma mudança quando há a passagem do nível de liderança, há uma mudança de habilidades. Porque essa virada de chave é na cabeça da liderança. Do líder, eu quero dizer, não da liderança corporativa, mas do líder que faz essa ascensão. Então, ele precisa compreender e se ver nesta nova posição. E na maioria das vezes, isso é o que Charan fala, né, muito claramente no livro dele, Pipeline de Liderança, que já é uma primeira recomendação aqui para a gente, quem trabalha com liderança ou quem é líder precisa fazer essa leitura. Esse olhar eu era aqui um líder das minhas próprias atividades, que ele chama de colaborador individual. Então, eu tocava a minha vida. Essa é a figura técnica ou da atuação operacional que normalmente tinha um destaque. E, geralmente, como o próprio Charan diz, as organizações promovem essa mesma pessoa, imaginando ou desejando que para aquela nova posição, aquelas habilidades estão todas resolvidas na posição anterior. Hashtag só que não é assim que funciona, né? Hashtag só que não. Então, assim, e às vezes parece tão óbvio, fala, gente, são outras habilidades, com outras prioridades e com outras cobranças. Como que eu posso imaginar que era o mesmo do anterior? Por que é tão difícil a gente colocar esse espelho e perceber esses aspectos que a gente precisa desenvolver? Por que é tão difícil? Eu penso que, e aí eu vou evocacionar também aqui Charan e dizer que eu penso que ele tinha razão quando ele diz assim, porque no fundo, tu gosta do que tu construiu até agora. Charan vai dizer isso com propriedade, que eu acho que ele consegue fazer um link e falei, é isso, gente. Isso. Veja, quando você olha para a trajetória de um profissional, você percebe que em algum momento, com raríssimas exceções, mas em algum momento, ele fez uma trilha, Duque, daquilo que ele fazia como o chamado colaborador individual. Então, ele tocava ali sem essa posição de liderar outras pessoas. Aquilo ali, Charan vai dizer que tem um apego emocional, é afetivo. Então,
veja, o que trouxe você tem a ver com a sua história, tem a ver com o seu passado, com as suas raízes. E essa virada de chave tem uma série de questionamentos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? Por onde é que eu começo? Com um detalhe super importante. E aqui vai um puxão de orelha coletivo para um nível de liderança acima desse líder que acabou de ser promovido. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas são completamente largadas nessa nova posição. Um líder de outros líderes que está acima dessa pessoa, imaginando um gerente que tem coordenadores. Então, tu tinha um cara tecnicamente muito bom, promove ele a supervisor ou coordenador do time e tu larga o cara. Não, porque agora eu estou desafogado. Desculpa, não é exatamente assim. O desafogado, talvez, da base operacional que você tinha que dar. Agora, você precisa cuidar para que essa pessoa se posicione como gestor, que ele funcione como gestor e que ele dê conta do papel de gestor. Então, muda essa habilidade também para essa figura que é líder desse líder agora. E é por isso que, às vezes, há uma certa orfandade nessa posição. E é muito difícil. Para essa pessoa que está nessa primeira experiência, veja, primeira experiência não quer dizer que é a primeira liderança. Mas, às vezes, é o primeiro grande desafio com aquela composição. É como se ele olhasse para um lado e para o outro e ele se visse sozinho. Então, o que eu mais escuto nos programas de desenvolvimento, as academias de líderes que eu faço, é exatamente isso. Às vezes, você vai ver, Duque, gente que tem, assim, anos de liderança. Às vezes, eu escuto gerentes corporativos dizendo isso. Um gerente corporativo, teoricamente, ele já foi um gerente de área, talvez um coordenador, um supervisor. Talvez. Ele já tenha passado, talvez, por 3 ou 4 níveis. E esse cara, essa pessoa, vem nessa condição questionando, inclusive, esse olhar dele. Então, ele tem inseguranças de como se ele estivesse no primeiro nível ainda. É como se você tivesse tido uma base de estudo fundamental. Vamos trazer isso para a educação nossa, né? Não teve base e é cobrado lá na frente... Por uma pós-graduação. Por uma pós-graduação. É quase isso. Sem a base. Sem base. Então, assim, você não sabe fazer operação básica de matemática, estão te cobrando fazer uma equação exponencial. Sabe? É nesse olhar. Então, isso é muito grave, e aí você tem a tentativa da pessoa, de alguma maneira, onde é que ele se vira com isso aí? Com os modelos que ele teve de liderança no passado. E aí, para mim, na minha experiência, do que eu tenho estudado, talvez a gente tenha aí um viés de compreensão de por que algumas coisas não funcionam. Porque qual é a base que ele teve de modelos de liderança? Aquilo que ele teve dentro das organizações e, às vezes, algumas figuras de autoridade do passado, com um modelo, por exemplo, de criação de filhos, de educação até doméstica, que a gente também já revisita hoje, com um modelo de liderança do passado que não funciona, talvez, na sua integridade, completamente, na sua inteireza, para o modelo atual. Então, onde é que ele pega isso? Onde ele tem, querido, não tem outro lugar para ter, sabe? Eu falo muito sobre isso, todas as vezes que eu penso sobre isso, e eu sou tão perguntada sobre essas questões, inclusive dentro dos próprios treinamentos, eu escuto e falo, gente, isso para mim é igual aquele trecho da música do Djavan, que ele diz assim, você sabe lá o que é não ter, e ter que ter para dar, sabe lá, tipo assim, bicho, tu tem noção do que significa isso? Você não tem, e tem que ter para dar para o outro. E aí, trazendo essa tua fala... Desafiador, né? Muito desafiador. Mas possível. Sim, possível. Totalmente possível. Você trouxe essa questão de que tem um apelo emocional quando eu ainda estou na base operacional, e aí registrou aquilo ali. Sim. E aí, quando você vai para um próximo passo, e aí você falou da orfandade do líder, né? Que às vezes ele sobe e o líder que está acima dele não corresponde ali às expectativas que ele teria que ter na questão da mentoria, né? Do acompanhamento. Então ele só olha para o passado. Poxa, no passado eu era tão mais feliz. Perfeito. E ele não vê perspectiva de futuro. Porque o que ele vê o que é frustração, é só desafio, é só obstáculo, ele não vê oportunidades, não é isso? Então é interessante essa tua fala, porque realmente ele tem que trabalhar sobre a perspectiva. E aí você trouxe essa questão do modelo de que não tenho nada para oferecer, mas eu tenho que oferecer algo. Tem que ter um jeito. Eu tenho que ter um jeito. E aí eu acho que vem com uma questão do que as empresas estão pedindo hoje, uma liderança menos reativa e muito mais estratégica. Quais são esses desafios e quais são as principais oportunidades nessa olhar? Nessa transição. Veja, exatamente porque tem essa virada de chave necessária,
ao mesmo tempo que eu ainda vejo, como eu estava dizendo anteriormente, todo esse modelo em alguns momentos dessa coisa ainda que, puxa vida, a gente já podia estar num outro patamar, ao mesmo tempo eu vejo e percebo muito claramente uma tentativa muito forte de fazer um modelo diferente. Então, essa busca pode vir como um resultado, pode vir dessa busca, e me parece que esse é um caminho. Essa condição do olhar estratégico, porque quando olha para trás, a única referência que tem não funciona, olho para cima, não tem o suporte, bicho, eu vou ter que me virar de algum jeito. E esse se virar, em alguns momentos, que outras estratégias eu tenho concretamente para dar conta disso. É possível que isso aconteça num nível da paridade. Então, eu tenho visto muitos líderes buscando esse suporte nos pares. É o que alguns autores chamam do modelo T. O que é o T, né? Então, essa liderança que está aqui para baixo tem uma relação vertical, ou seja, tem que dar conta desse time que está aqui, mas onde que está o suporte dele? Estranhamente não é para cima, que deveria ter. Como não tem, que a falta vai para o lado. Ou seja, os pares podem ser essas figuras de suporte. Eu digo que é onde dá para sentar e chorar. Você não sente e chora com o time, né? Mas você também para cima. Às vezes, alguns líderes de líderes entendem que ali é uma fraqueza fazer isso, porque é aquele modelo antigo ainda, né, da questão da vulnerabilidade. Então, onde é que eu tenho esse suporte? Na minha lateral. Então, pares podem apoiar muito nesse olhar estratégico. Então, eu tenho visto, é interessante isso, porque eu tenho visto pessoas que conseguem falar muito mais claramente com seus pares sobre suas limitações e sobre suas possibilidades do que necessariamente com alguém que está em cima. Qual é o desafio que isso traz? Entre aspas, está tudo no mesmo barco. Então, se está tudo no mesmo nível e está tudo no mesmo barco, há uma possibilidade de que eu só tenha, na verdade, uma escuta para o meu par. Mas eu não tenho uma possibilidade de ajudá-lo aí para, sabe, dar o up, de ir para o próximo passo. Às vezes não consegue. E isso é um desafio. De outra banda, onde tem uma mega oportunidade aí, de um mútuo fortalecimento, porque a gente fala, então assim, a gente chama do cinturão de resistência, né? Positivo, no sentido de ser, ok, é como se a gente precisasse estar mais perto mesmo. Então a gente se une ali e vira uma grande corrente de suporte. Então há uma grande possibilidade dessa troca, há uma possibilidade de eu poder dividir com você a minha dor, mas também alguém, peraí, bicho, não é tudo assim não. Eu também tive isso aqui. Pensa, quando eu tive uma situação assim, eu usei isso. Vê se funciona para você. Então, essa leveza, eu vou chamar assim, de tratar, tem uma grande oportunidade nesse sentido. Quando eu olho para o futuro, confesso que isso me dá um certo medinho, porque eu fico pensando como que a gente vai olhar para isso para o próximo passo. Somos pares, pensando nisso, estão todo mundo no mesmo barco. Quem sobe com que bagagem? Quem vai para o próximo passo? Vai com que tipo de conteúdo e com bagagem, já que não teve isso de cima, sabe? E sem falar que pode surgir uma espécie de âncora, de uma bengala ali, que ele vai subir, mas ele sempre está constando embaixo. E quem está embaixo vai ser, por que tu está em cima? Né? E aí vem a questão do ego, a vaidade, tudo isso é delicado, né? Então, veja, aí a gente entra para uma outra questão, que é o nível de maturidade emocional que faz parte do desenvolvimento dessas lideranças. Então, quando a gente fala de níveis de maturidade, né, no universo do trabalho, a gente precisa considerar que a gente vai ter a maturidade funcional, por um lado, que é sobre conhecimento, sobre treino, sobre o que você conhece da atividade propriamente dita, inclusive da atividade de liderar, mas do outro lado é uma maturidade emocional. O que é essa maturidade emocional? A minha capacidade, inclusive, de lidar com a autoconfiança de que eu consigo fazer aquela entrega, e a autoconfiança aqui não é o que a gente brinca do se achar, não é do ego em supremacia, mas é de, ok, como que eu consigo ter clareza que eu faço isso que eu vou fazer. Então, isso também requer um exercício de maturidade emocional para fazer esses movimentos. Como o líder pode melhorar essa maturidade emocional? Para mim, só tem 2 caminhos. E aí eu vou abrir o jogo aqui e falar abertamente. Processo de autoconhecimento e suporte psicoterápico. Na boa, de verdade. Assim, veja, e a gente aqui também desmistifica a ideia de suporte psicoterápico como uma questão patológica.
Não é sobre isso. Aliás, a gente já deveria ter superado isso, né? Porque isso data de 1930, quando se trabalhava essas questões lá atrás. Literalmente, em 1930 a gente começou a trazer esse olhar para o mundo da psiquiatria e da psicologia sobre, ok, profissionais da área de saúde psíquica não tratam apenas sobre patologias. Tratam também com pessoas que podem ter a sua melhor versão com mais equilíbrio, né? E é bom que a gente use isso para a gente conseguir viver e sobreviver bem. E isso ajuda bastante. Mas é preciso que, para que isso aconteça, eu me reconheça como necessário para mim. Então, na hora que eu reconheço isso, vem dentro de um processo de autoconhecimento. Então, tem muitas metodologias que dão conta disso hoje, sabe, Duque? Mas não é sobre a aplicação de uma metodologia A ou B. É sobre uma disponibilidade de compreensão. Ok, não existe essa perfeição. Eu falo muito sobre isso. Gente, desmistifica esse negócio de líder, Superman, Mulher Maravilha. Esse modelo super-herói, ele não é real, ele nunca foi. A gente que montou isso como se fosse uma estratégia de sobrevivência na cabeça da gente. Mas líderes são pessoas. E a gente tem ainda muito do que desse olhar, que aí também tem um pouco disso, né? Nossas primeiras lideranças foram domésticas, pais, mães responsáveis, pessoas e figuras paternas e maternas, que não necessariamente um pai e uma mãe, mas que trouxe isso. E veja, pensa comigo, pai errava no passado? De jeito nenhum. Imagina se Modelo isso... de perfeição. Modelo de perfeição. Pai para pedir desculpa? Esqueça isso, gente. Isso não existia no passado. Então, esse modelo ficou meio que ancorado, como você usava o termo, nessas condições. Então, veja, quando eu olho para isso, eu penso, bacana, mas a gente já funcionou naquele modelo, lá no passado. Não à toa que um monte de gente, fruto daquela geração, precisa tratar o juízo até hoje. Não é à toa que isso aconteceu. Então, mas nesse modelo que nós estamos agora, reconheça que é possível não acertar todas as vezes. E sabe o que é legal nessa tua fala? É que conforme a gente vai crescendo, buscando esse lado do pai relacionado ao filho. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo as fragilidades dos nossos pais. Sim. E a gente vai se reconhecendo nas nossas fragilidades. E quando a gente chega numa zona já adulto, a gente começa a observar que, caramba, eu sou falho também agora com meu filho, com minha filha. E não seria muito mais fácil se lá atrás eu percebesse algumas fragilidades do meu Sim. pai e aprendesse, né, a consertar alguns erros, alguns equívocos. Sim. Né? E aí já trazendo isso para a liderança, a mesma coisa. Mesma coisa, Duque. A mesma coisa. Mesma coisa. E assim, esses olhares do tipo, não sei, eu tenho trabalhado muito com essa questão de construção da confiança como base do movimento do desafio dessa relação, né? A base é essa. Então, o que é a construção de confiança, né? E a gente já desmistifica também esse modelo que provavelmente você aprendeu também, que está assistindo, todos nós, em algum momento ouvimos assim, minha gente, confiança, ou você tem ou você não tem. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Então, uma vez uma pessoa disse, minha filha, como tá grávida, ou tá ou não tá. Né? Então, assim, mas o que é que tá por trás disso? É um modelo que era assim também no passado, binário. Sim. Tudo, nada, né? Bem ou mal. Então, quando a gente começa a olhar para isso, peraí, deixa eu entender como é que essas coisas funcionam. Ok, eu posso construir uma relação de confiança. Eu posso dizer para as pessoas com isso, na base da transparência, líderes, vocês podem dizer, então, eu não sei. Senta aqui para a gente pensar junto. Porque a gente também foi formatado dentro das organizações a ter respostas prontas. Imagina se um líder vai dizer que não sabe. Imagina se a gente... E isso é real hoje. Ok, eu não sei de tudo. Eu, líder, não sei de tudo. E quando eu digo para o meu liderado que eu não sei de tudo, num movimento contraditório ao que a gente aprendeu, a gente estreita relacionamento. Então, a gente não separa isso. Porque a gente diz isso. A gente cria proximidade, né? A gente cria... A fala, por exemplo, a Brené Brown, né? Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, é o que nos conecta. É justamente essa ineficiência de gerir as próprias emoções, Sim. de lidar com as adversidades, lidar com aquilo que é imprevisível. Dizer, eu não sei, que eu não consigo, tá novo para mim. Conecta. E a Brené Brown fala exatamente sobre isso. Tem um livro, mega recomendo, gente. O livro que é para a liderança especificamente. Ela tem uma trilogia maravilhosa. Mas o livro que ele diz, A Coragem, né, para liderar, é esse que ela diz, desculpe, que ela diz, é uma autora. Então, esse olhar é isso que vai fazer essa condição de poder ter mais proximidade com as pessoas, porque as pessoas não se conectam com
o ilusório. As pessoas se conectam com aquilo que é real, que é próximo dele, mesmo que aquilo, em algum momento, não seja a melhor resposta para aquela pessoa. Então, o que é que a gente admira em alguém? É alguma coisa que faz sentido para você. A sua conexão com alguém é porque em algum momento aquilo faz sentido para você. Então, quanto mais o líder tem essa possibilidade de dizer, ok, não sei de tudo, traz aqui para a gente pensar junto como é que funciona. Nunca vivi esse problema antes, então a gente aqui vai ter que construir agora, porque eu tenho 30 anos fazendo isso, mas não sei fazer isso, porque isso agora é novo. Sim, e haverá cada dia mais situações novas, né? Então, Fórum Econômico de Davos, problemas complexos serão cada dia mais atuais para o nosso movimento aqui para frente. E aí você falou sobre a questão do autoconhecimento. Um dos primeiros movimentos que eu vi você fazendo, Ana, foi sobre um livro, Descobrindo Seus Pontos Fortes. Foi. Lembra disso? Você trabalhou muito forte isso. Muito. O que você pode trazer nesse aspecto dessa literatura para a liderança? Sim. Como que a gente descobre nossos pontos fortes e nessa busca eu acho que eu enxergo alguns pontos fracos também. E o que eu devo fazer? Eu escondo eles de vez? Eu trabalho eles para poder talvez potencializar? Né? Como é que você gosta de trabalhar essa perspectiva? Ai, gente, olha, Descubra Seus Pontos Fortes é um livro também, né? Hoje está a recomendação do livro, já vai uns 3 ou 4 aqui. Vai uma enciclopédia da liderança. Ai, gente, Mas olha, então já fica a dica, viu, Lido? Não pense que é fácil, não. A gente estuda muito para poder falar e para poder exercer da melhor forma o que a gente imagina que eu precisa. acho que é legal sobre essa questão do estudo é porque você começa a olhar por perspectivas diferentes. Sim. Você começa a olhar exemplos diferentes. Sim. E eu acho que o líder é esse cara que olha de fora. É esse cara que amplia a visão dele para que possa conduzir melhor a equipe. Perfeito. Então, se esse líder não se capacita, se não se desenvolve, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento onde você não precisa estar teoricamente sentado num local de estudo, de tal horário. Eu acho que cada vez mais a gente está formando profissionais autodidatas. Sim. Que buscam justamente identificando quais são as deficiências dele, eu preciso me capacitar nisso. Então, é uma literatura, é um livro desses que a gente está recomendando aqui, Sim. mas é um podcast como Sim. esse que você vai passar 1 hora e meia ali ouvindo enquanto está dirigindo, enquanto está arrumando a casa. Então, assim, hoje a gente tem a acessibilidade a todo momento. Essa semana, por exemplo, foi lançado um filme sobre a história da Nike conquistando o Michael Jordan no lançamento da Nike ali, então aquela virada de chave. Não vi ainda. Cara, incrível. Outra recomendação, então, lá tá na Amazon, né? Air, né? Que tem o Air Jordan, né? Então, assim, Air, a marca por trás da logo. Quem é a marca por trás da logo? A figura do Michael Jordan. Sim. Então, assim, um filme que eu ofereci assistir ontem e eu quero assistir de novo. Porque o que tem de aprendizado de negociação, de liderança, de uma postura de alguém que defende a ideia além do resultado. E quando você defende a ideia, que é o propósito, talvez, Sim. o resultado vem. Então, assim, o que há por trás da intenção nas nossas ações. Então, assim, o conhecimento está ali. Você que tem que estar disposto a buscá-lo, né? Exatamente isso. E veja, do que eu vou voltar para a tua primeira pergunta, mas fazendo o link com o que você está trazendo agora, que faz todo sentido. Gente, aprendizagem intencional, essa habilidade que o Fórum Econômico de Davos está elegendo, né? Já fez essa eleição e está apontando como uma das habilidades que vai dar sustentação para nossas capacitações de uma forma geral. Nossas, é isso mesmo, é no plural. Você não terá apenas um tipo de capacitação, você terá várias capacitações. O que é essa aprendizagem intencional? É exatamente essa habilidade de você, eu digo deliberadamente, o termo é intencionalmente, olhar para uma situação que você vive e aprender com ela. Aí vai de um vídeo que você assiste, vai de um podcast como esse, vai de um livro que você vai ler, vai de uma situação vivida. Então, assim, a gente fica nesse piloto automático que é próprio desse movimento, desse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, às vezes as pessoas dizem, puxa vida, eu não tenho tempo. O tempo parece estar passando mais rápido. Não, ele não parece, ele de verdade está passando mais rápido. Então, as suas 24 horas não mudaram, ok? Não aconteceu isso ainda, eu acho que não vai acontecer, mas a quantidade e o volume de coisa que você tem para fazer traz essa característica desse volume, ok? A aprendizagem intencional é o que eu aprendo com isso que está acontecendo comigo ou que aconteceu. Assim, líderes, pessoas profissionais, aprendam a fazer a pergunta
O que eu aprendi no dia de hoje? Isso. Um aprendizado para você vai lhe ajudar a ir para um outro movimento, entende? Não é um aprendizado, como o Duque está dizendo, conceitual necessariamente. Às vezes é uma virada de chave, às vezes é uma situação, vou imaginar aqui hipoteticamente, no trânsito, e você vê a situação lá e você fala, nossa, que absurdo. Então, assim, aprenda a fazer o exercício de, nossa, que absurdo. Por que eu estou achando que isso é um absurdo? Ou, era isso mesmo. Por que eu acho que é isso mesmo? Isso é um modelo de aprendizagem intencional, ou seja, deliberadamente eu ajudo meu cérebro a ganhar conhecimento. Todas aquelas verdades absolutas, aquelas nossas crenças que eu só replico no automático, eu tenho que parar e questionar. O que eu estou aprendendo? Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Do que isso faz sentido? Para que eu uso isso? Esse é um exercício de autoconhecimento. Todo tempo. E esse é um exercício de autoconhecimento. Por isso que eu disse que não é exatamente sobre uma metodologia. Agora, tem algumas metodologias que nos ajudam para isso, porque a ciência existe para isso. Uma delas, voltando para a pergunta anterior, é exatamente, está baseado no livro Descubra Seus Pontos Fortes. Bom, o livro é, na verdade, o ápice do olhar do Dr. Donald Clifton, que começou a estudar sobre, digamos assim, a psicologia positiva quando ela nem tinha essa nomenclatura. Então, a gente tem lá, há 80 anos atrás, ele já começando a pensar sobre esse movimento. E tudo nasceu de um olhar, veja como são as coisas, né, Duque? Nasceu exatamente de um olhar dele para as situações. Ele começou a olhar e observar para a realidade dele, ele é foi um executivo, né, psicólogo e executivo, e ele pensou, o que aconteceria se a gente começasse a olhar para o que funciona, para o que dá certo nas pessoas, ao invés de olhar para o que não funciona, ou para o que está, entre aspas, errado. Embora ele tenha usado o termo certo e errado lá na origem da fala dele, né? Como eu disse, a gente funcionava mais binariamente. Então, esse olhar dele estimulou todo o estudo que ele fez depois a respeito disso. Então, o estudo foi exatamente identificar, e foi nessa conclusão que ele chegou a partir dos estudos dele, que todos nós temos talentos. E aqui desmistificar talento como algo sobrenatural, não aquele dom, aquela coisa sobrenatural, quase iluminação divina, mas talento como um jeito de funcionar, de pensar, de agir, que lhe é natural. Ou seja, todos nós vamos ter o que ele categorizou como 34. Sendo que nós temos o que ele chamou de 5, que é o top 5, 5 talentos dominantes. O que isso tem a ver com ponto forte? E essa que é a grande sacada da história. Ele diz, escuta, teu ponto forte vem desse talento associado a um investimento. Investir eu treino esse talento, eu desenvolvo esse talento. Só se torna ponto forte, ou seja, aquilo que você faz bem feito, que você tinha, inclusive, na sua memória, questões da infância, que você já sentia super bem fazendo aquilo, ou que as pessoas diziam, menina, esse menino vai dar para radialista, porque eu nunca vi falar tão bem. Sabe, as pessoas já começavam a falar sobre aquilo lá. Era um talento que você tinha, aquilo que você faz sem sofrimento, que você não vê a hora passar, que é leve, que você diz assim, nossa, nem percebi. Isso é a base do talento. Quando é que isso se torna ponto forte? Dr. Donald Clifton vai dizer, quando você investe nisso, quando você usa deliberadamente, intencionalmente isso a seu favor. Esse é o ponto forte. Ana, o que é que eu faço com esses outros talentos, como você disse, que não estão exatamente entre esses 5 primeiros, né? A ideia é que a gente mude o olhar, o eixo de como a gente olha para o ponto chamado fraco. Então, historicamente, nós fomos estimulados a levantar esse ponto fraco, estudar e trabalhar esse ponto fraco a ponto dele se tornar forte. Vamos combinar, isso não é possível. Vida real, vamos lembrar do tempo de escola. Ok. Boletins escolares. Não sei vocês que estão aí, esse povo mais jovem aí, mas eu quero dizer que meu boletim tinha 2 cores, às vezes. Não todas as vezes. Tudo bem, não todas as vezes. Eu acho que eu era uma boa aluna. Mas a gente tinha, normalmente, 2 cores. Veja, meu povo. Era nota de 0 a 10. E tinha um detalhe. A nota que era abaixo da média, adivinha que cor isso vinha? Tu te lembra do que disse? Ou só era eu que sou velha? Pronto. Vermelha. Não era vermelha. Aí, veja. Por que era vermelha, Duque? Para chamar atenção, sofrimento, peso. Me diga uma coisa, onde é que vinha a aula de reforço? No que estava
no vermelho. Então, veja, o foco histórico era melhora aquilo que não está bom, levanta para fazer aquilo chegar na média. Ok, mas não era só chegar na média. Às vezes, as pessoas queriam, inclusive, uma nota maior do que, de verdade, era o que você já era bom. Então, o que Dr. Donald Clifton vai trazer para a gente, na base da ideia dos pontos fortes, é: trabalha teu ponto forte, teu talento que transforma em ponto forte, porque aí é onde está o seu nível de excelência. Vou dizer de novo: trabalhe seu ponto forte, porque é aí onde está o seu nível de excelência. Seu nível de excelência não virá do seu ponto fraco. O que é que você faz com ele? Você administra para aquilo ali não se tornar uma armadilha, para que você caia, para que impacte no seu resultado a tal ponto de você ter um problema grave. Exemplo para liderança, bem claro, ok. Liderança que tem, por exemplo, dificuldade em relação à comunicação. Ok, o que é que a gente faz? Não é um ponto forte, não é um talento natural da pessoa. Ok, você é líder, você precisa apresentar uma reunião de resultados. Você precisa ir para uma reunião da diretoria para falar sobre as entregas do seu time durante um trimestre, por exemplo, ou um primeiro quadrimestre, por exemplo. Ok, o que é que você vai fazer? Senta e chora? Não, você vai precisar aprender a ter minimamente uma condição de fazer aquela entrega. Então, você treina a sua comunicação para fazer aquela entrega. Beleza. Nunca será como um comunicador que naturalmente tem isso como talento. Entende? Essa facilidade da comunicação, de nenhum problema porque está com a câmera, de facilidade. Vida real, não tem borboleta no estômago, não tem mão tremendo, não tem mão gelada, não tem. Senta, vai lá e conversa. Por quê? Porque é natural para a pessoa. Entende o talento? O talento ele é natural, ok? Mas é possível que alguém venha aqui para uma entrevista com o Duque e faça um exercício de se preparar antes, de estudar o que precisa falar e fazer uma entrega bacana dentro de um podcast, que é uma atividade de comunicação. Então, é o ponto forte dele? Não, mas ele fez a entrega. Entende o que a gente está dizendo sobre o ponto fraco? Ele pode nem ter aquilo como ponto forte. Não vai ser essa coisa natural, leve possível. Mas não precisa ser alguma coisa do tipo: desculpa, eu não tenho, Duque, eu não vou para a entrevista porque eu não tenho habilidade com isso. Não precisa ser. Então, se você está numa posição de liderança e você percebe que algumas habilidades, eu vou chamar assim para ficar mais perto, não é exatamente um ponto forte seu, mas que isso faz falta para o seu cotidiano, a meta não é você se transformar na melhor pessoa naquilo ali. A meta é quanto eu preciso trabalhar nesse aspecto para que aquilo ali não impeça o meu desenvolvimento profissional e as entregas que eu preciso fazer. Eu preciso, então, identificar esses meus talentos naturais e investir neles para que ele possa potencializar ainda mais. E aquilo que é uma característica ainda ruim em mim, é meu ponto fraco, eu deixo ele num estágio a ponto de não prejudicar, inclusive, aquilo que eu sou muito bom. Perfeito. Não é isso? A ideia ideia simples assim. É simples assim. Porém, eu não estou dizendo... É simples, mas não é fácil. Por conta do histórico que a gente teve, do olhar para esse movimento o tempo inteiro, de investir naquilo que falta, né? Nós fizemos isso. Aliás, os nossos feedbacks são assim. Falando em feedback, olha aí. Olhamos pelo retrovisor, né? Falando em feedback, eu acho que um dos grandes desafios na liderança é oferecer feedbacks para nossos liderados. Eu já cheguei em empresas, em organizações, inclusive, que alguns líderes nem conheciam a palavra feedback. Acredito. Duvido não, acredito plenamente. Mas, tirando o nome, a nomenclatura, o que é esse feedback e qual a melhor forma que a gente pode trabalhar isso com a nossa equipe? Sim. Ao ponto de não gerar um impacto negativo porque eu estou dando um puxãozinho de orelha, né? E potencializando ele, você é capaz, você tem potencial de fazer. Como é que eu, como líder, posso trabalhar essa questão do feedback? Duque, feedback, como a própria palavra diz, né? É um retorno das ações daquela pessoa. E eu, por isso que eu disse que eu acredito plenamente no que você está dizendo, porque dos 11 PDLs que eu estou rodando agora em 11 clientes diferentes, entenda PDL como um programa, pode ser, cada empresa usa uma nomenclatura, mas programas para desenvolver pessoas, líderes especificamente. Veja, dos 11, agora, neste momento, 11 tem um módulo sobre feedback. Ou seja, 100%. E é sempre assim.
É sempre assim. E como você diz na sua história, na minha também. O que é que isso quer dizer? Nós ainda temos dificuldade com isso. Incrível isso, gente. De desse eu fiz uma publicação no Instagram a respeito disso e uma pessoa que é uma querida amiga lá de São Paulo, que é gerente de educação, foi gerente de educação corporativa de uma empresa que é minha cliente, disse claramente assim, Ana, eu não acredito. Há 14 anos atrás, no primeiro PDL que eu fiz contigo, a gente falava sobre isso. As empresas ainda precisam falar sobre isso. Eu falei, então, fulana, precisamos. Creia, é verdade. Veja, por que que isso acontece? No meu olhar e a partir de todos esses estudos e muito da prática. Acho que a gente tem 2 vieses aí. Primeiro, a gente não consegue fazer um olhar de quanto isso é relevante. A gente não entendeu ainda isso. E talvez exatamente por esse modelo educacional que a gente teve. Então, a gente não teve isso. Tu recebeu feedback do teu pai? A gente não tem isso, na escola a gente não teve isso, a gente não teve isso como formação. Aí a pessoa não teve isso dentro de casa, não teve na escola, não teve na faculdade. Não é do modus operandi. Aliás, o próprio termo feedback lembra uma avaliação. A avaliação já era naturalmente um termo pesado. Ok. Aí você chega a nota azul e nota vermelha. Exatamente. É a nota azul e a nota vermelha. Aí tu chega no mundo corporativo e te pedem isso, Duque. Ai, minha gente, isso não tem mágica. É difícil para fazer. Então, a gente ainda está virando essa chave. Para mim, esse é o primeiro ponto. Então, a gente não entendeu ainda como isso é produtivo. Nem para quem dá, nem para quem recebe. Ambos. Nem liderança entendeu que isso faz sentido, nem a própria quem recebe. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, é porque a gente talvez já precise fazer o avanço para o outro ponto, que é o chamado feed-forward, que a gente já está falando sobre isso. O que é isso? Pensa assim, o feed-forward é olhar para frente, feedback, olhar para trás. Pensa que você está dirigindo o seu carro. Então, o feedback é o olhar pelo retrovisor. E ele é importantíssimo para você entender por onde você está. Você precisa estar atento ao que está acontecendo na lateral. Você não pode simplesmente virar uma criatura louca que vai andando, dirigindo somente para frente, olhando para frente. Você precisa dessa compreensão, do olhar pelo retrovisor, pelos retrovisores, para entender e situar onde que você está. Bacana. Mas você não pode dirigir só olhando pelo retrovisor. Você vai se acabar no primeiro incidente que tiver aí pela frente, porque você não está olhando pelo para-brisa. Eu digo que o feedback é olhar pelo retrovisor, o feed-forward é olhar pelo para-brisa. Ou seja, você precisa ajudar o seu liderado a pensar como ele pode fazer melhor da próxima vez. E esse é um exercício. Veja, não é somente sobre como eu fiz anteriormente e como eu poderia ter feito melhor. É assim, se você tivesse que melhorar daqui a, vamos lá, em 1 ano, liderado, quais são as suas metas de desenvolvimento para daqui a 1 ano? E aí, Duque, eu acho que a gente tem uma tarefa importante como líder aí para a gente pensar e ajudar aqui as pessoas a refletirem assim. Aprendam a tratar liderados como adultos. Ponto final. Gente, a gente infantiliza o liderado. E veja, às vezes tem muita responsabilidade do líder nessa história, viu? Porque às vezes é bom ter liderado infantilizado. Porque ali tem uma supremacia do líder, né? Não, é por isso que eu digo que terapia ajuda muito a gente a resolver as coisas, né? Porque isso você não precisa mais disso. Ali tem um adulto que tem uma estrutura de funcionamento, ok, que é uma pessoa, que é um ser singular, ok, mas que a gente não vai poder tratar como se não fora adulto. E essa infantilização atrapalha. Alguns tratam até com deficiências cognitivas. Como se a pessoa não soubesse, não tivesse capacidade de se desenvolver, capacidade de aprender, capacidade de agir, responsabilidade pelos seus atos. Perfeito. A gente tem muito isso. E aí, por isso é tão melindroso o feedback. Por isso que em alguns momentos a gente tem dificuldade de sentar e conversar. E eu falo assim, gente, joga a bola no pé do liderado, no sentido de, como é que você vai resolver isso aqui agora? Entende? Como que você se vê daqui a algum tempo trabalhando? Para onde você quer desenvolver isso? E qual o prazo? Por exemplo, eu tenho que dar feedback diário, 15 dias, se der um feedback agora, quando é que eu cobro isso novamente do meu funcionário? Eu penso que isso vai variar muito de acordo com a relação estabelecida entre líder e liderado e do
tipo e foco da tarefa que a gente vai estar fazendo. Não entendo que tem uma receitinha de bolo, Duque, mas do tipo, faz assim que funciona. Mas assim, vai testando. Às vezes, a gente tem situações e atividades que pedem basicamente o que eu chamo de um feedback de imediato, na hora. Então, situações, por exemplo, que a pessoa tem questões de segurança estabelecidas. Segurança do trabalho, segurança de integridade física, emocional da pessoa. Desculpa, você não está vendo a pessoa vivenciando um ato inseguro aqui dentro da organização, ato inseguro no sentido de segurança do trabalho mesmo, e você vai se reunir com ele daqui a 15 dias para falar de hoje? Bicho, você faz a intervenção aqui e agora. Não tem o que fazer muito não. Para poder evitar um problema maior. Senso de urgência e senso agir. Do planejamento, de desenvolvimento, entender que algumas habilidades você precisa desenvolver mais tempo. Perfeito. E aí você pode fazer isso. Mas, Ana, eu tô vendo, por exemplo, questões relativas a comportamento. Aí eu tô vendo uma situação aqui agora, eu já preciso intervir agora. Você pode, como sugestão, espera uma segunda vez para você ficar atento se é sua percepção ou se você refina como você conduz isso. Isso tem muito a ver com a questão dos conflitos entre funcionários. Como é que eu também interfiro nessa situação? Quando a gente fala sobre o conflito, a gente tem aí uma zona... Gente, essa zona é nebulosa. Porque o conflito tem diversas origens e pode vir sobre muitos aspectos. Vamos combinar aqui entre nós, do que todo mundo que está assistindo, ou seja, o mundo inteiro, às vezes o próprio líder é a origem do conflito. Muitas e muitas vezes. Então, você precisa começar a pensar assim, tá comigo a questão? Será que tem a ver comigo? Então, veja, aquela conversa de um feedback, até de um feed-forward, pode ser uma conversa, e a gente está falando muito daquelas conversas one-on-one, que é um termo em inglês para dizer 1 a 1, é uma atividade individualizada, mas pode ser, inclusive, para você perguntar para o seu liderado, eu posso ser um líder melhor para você? Isso pode ser um grande mitigador de um conflito futuro. Minha gente, toda a literatura já fala sobre isso hoje. Então, uma das estratégias para você gerir conflitos de forma preventiva é você ouvir e escutar o que o liderado está pensando sobre a sua própria atuação. Tem que ter coragem, viu? Vou logo dizendo, se não está disposto ou disposta a fazer o movimento de melhoria, provavelmente você vai ter problema. Se quer escutar, então é para mudar. E aí vem a maturidade emocional. Para saber lidar com isso. Perfeito isso. Então, a questão da gestão do conflito, gente, tem muito a ver com qual é a origem disso para essa compreensão e depois, até onde isso precisa ser realmente resolvido com uma intervenção da liderança. Aqui não é uma sugestão para o líder fazer o movimento laissez-faire, né? Então, deixa para lá e deixa rolar. Não é sobre isso. Mas em alguns momentos, o quanto uma posição da liderança que infantiliza o time não é um contributivo para isso. Vamos imaginar, né? Então, assim, eu sei que você tem uma filha. Então, nesse movimento, imagina que tem uma outra criança junto. Por que você precisa entrar para mediar? Porque sua filha não tem maturidade para resolver isso ainda, Duque. A criança não tem. E em alguns momentos, a liderança entra por baixa maturidade, que a própria liderança não ajudou esses liderados a construírem. Então, quando a liderança compreende o papel e a importância disso, gente, dá uma ajuda na vida que vocês não têm nem noção. Como facilita. Em alguns momentos, a gente tem que observar o comportamento. Porque, por exemplo, a minha filha está com uma situação de conflito com uma outra amiguinha, talvez, sim, e eu tenho que deixar ela tentar resolver. Ela conseguir esse grau de maturidade sozinha. Mas se eu vejo que tá indo ali, eu tenho que interferir. Perfeito. Então, acho que o líder tem essa função de acompanhar o tempo todo o andar da carruagem ali. Não ser um mestre dos magos que joga a missão e quando a equipe olha, some. O laissez-faire é mais ou menos esse perfil. É essa a ideia, exatamente. E esse é um exercício. Então, assim, até onde eu percebo que as coisas estão caminhando e tudo bem que vá ali e dá essa maturidade para responsabilização também é parte da liderança e até que ponto a gente concretamente vai precisar fazer uma intervenção. Então, veja, isso é basicamente do que é o que a gente chama como é que eu entendo isso? Com liderança de proximidade, que é um termo que está cunhado a partir basicamente no final da 2005 até 2010, mais ou menos, foi começando a trabalhar, o que é essa liderança de proximidade? Eu preciso conhecer meu time. Proximidade não é intimidade, viu, gente? Você não precisa viver dentro da casa do seu liderado, nem ser padrinho do filho dele. Eu digo claramente isso. Isso é outra história.
Quando a gente está falando de proximidade, é quem é esse time, como é que eu conheço essas pessoas, como é o estilo de funcionamento, esse olhar mais cuidadoso, assim, uma liderança que aprende a olhar para as pessoas, Duque, e a reconhecer que naquele dia aquela pessoa não está bem, sabe? E ter a condição de dizer para essa pessoa, você está bem? Não, não está, né? Quer falar sobre isso? Não. Ok, se você precisar, eu estou aqui. Veja, o nível de equilíbrio emocional para isso é importante que a liderança também tenha. E em alguns momentos entender, essa não é a melhor hora para aquela pessoa estar com aquela atividade. Eu preciso, entre aspas, tirá-la desse movimento e o que eu posso fazer é talvez deixar ela numa outra atividade hoje que ela se sinta mais confortável. E não exatamente ficar, como eu digo, cutucando para ficar saber. A liderança de proximidade não é sobre você entrar na vida do outro, mas é você conhecer o suficiente aquela pessoa a ponto de compreender que você tem uma interferência na vida dele, porque você é uma figura de autoridade, você é uma figura que está ali próximo dela, dessa pessoa, mas ao mesmo tempo de permitir que ela cresça. A liderança de proximidade é você olhar para o liderança assim, tem chão para crescer. Até onde eu posso, nessa minha proximidade, conversar com a equipe sobre situações familiares, ao ponto de não gerar essa intimidade toda. Até onde o líder pode ir em perguntas, em criar essa proximidade dentro do ambiente de trabalho. Ressaltando que eu estou dentro do trabalho, não estou fora do trabalho. Sim. E se é saudável, talvez, ter essa relação fora do trabalho. Eu penso que como base desse desafio estabelecido, né, com na relação líder e equipe, líder e liderado, é exatamente a confiança. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão. E dentro desse olhar, eu penso que ali, estabelecida essa relação de confiança, você vai entender, inclusive, com base na liderança de proximidade, até onde cabe isso. Você vai perceber, inclusive, quando a pessoa não consegue falar sobre isso porque ela não se sente confortável em falar, mas não é sobre confiança. É sobre o estilo dela. Ela não é uma pessoa que vai abrir e falar da família, sabe? Tranquilamente, não é. E, ao mesmo tempo, você, com essa liderança de proximidade, você vai também descobrindo aos poucos até onde você vai. Vá testando pequenos avanços, como eu digo. Não é sobre ser alguém que vai ali o tempo inteiro estar interferindo, né? Não é um movimento... Palpiteiro. Não é um palpiteiro. Palpiteiro da vida alheia. Não é um palpiteiro, mas é assim, aquele olhar, tá acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar, se você precisar eu tô aqui. Porque é possível que a pessoa diga, não, eu não quero essa ajuda. Pode ser. E ela, em algum momento, só porque não está se sentindo confortável, depois ela volta e diz, eu estou querendo falar. E em alguns momentos, do que é impressionante como eu escuto isso, às vezes é só a brechinha que o liderado quer para poder se abrir. Ele precisa dessa conversa. Por exemplo, ficar uma situação que eu vi já um líder num PDL que eu estava fazendo falar, ele disse que um liderado dele, da base de operações, veio para pedir demissão. Chegou para ele e disse, então, estou indo embora, quero minhas contas, eu quero ir embora. E ele disse, Ana, essa pessoa era um dos melhores liderados que eu tinha na época. E ele disse que perguntou, você quer ir embora? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Falou, não, eu quero ir embora. Eu quero minhas contas e não tô querendo mais trabalhar aqui. E ele disse, exatamente por essa construção de relacionamento que já tinha, ele falou, Ana, aquilo ali não parecia ser dele. Sabe quando você fala a pessoa quase querendo se livrar, às vezes a pessoa fala querendo se livrar da situação. Era o movimento que ele percebia. E ele disse que fez. A partir disso, ele disse, ok, é isso que você quer? Tá bom, a gente faz. Mas eu vou dar uma sugestão para você, eu não vou fazer agora. Você vai para casa, vai pensar, vou te largar, vou deixar você ir 1 hora mais cedo para casa. Você vai para casa, vai pensar e amanhã você volta para a gente conversar. E ele disse que o liderado ficou chateado e levantou-se. Se o senhor não entendeu, não, eu não volto amanhã para trabalhar. Ele disse, entendi que você não volta. Eu estou lhe dizendo que você vai sair mais cedo e você volta amanhã para conversar, não é para trabalhar. Olha que sacada do que o cara, da leitura que ele fez do liderado, de fazer essa conversão, que o cara estava achando que ele ia pedir para trabalhar. Ele disse, não, você está voltando para conversar. Tipo, você vem para assinar a sua papelada, digamos assim. Era isso que ele estava querendo dizer. Dia seguinte, ele conversou com essa pessoa, com essa cabeça um pouquinho mais fria, e aí ele disse,
Ele disse que começou a perguntar, o que está acontecendo? Que não foi aqui para você pedir conta. Porque aqui não foi. A gente já tem uma relação que permite isso. Então, veja, dali surgiu todo o desdobramento de uma questão particular, pessoal, da família que estava trazendo aquelas questões. E tinha a ver com as questões financeiras, por dívidas contraídas pela família da esposa. Veja que nó estabelecido. E ele disse, Ana, eu peguei um pedaço de papel, sentei com o cara na porta e disse, me fala, quanto é tua dívida? Ele pegou um pedaço de papel com a caneta. Ele disse, eu fiz uma conta de padaria. Estou dizendo o termo que ele usou. Eu fiz uma conta de padaria, numa folha de papel. Sentei lá e falei, me fala, quanto é a dívida? Além disso, tem aonde? Cartão de crédito, e era cartão de crédito. Cartão de crédito, todo mundo sabe de juros de cartão de crédito. A bola então, de neve. Não termina nunca aquele negócio. Falou, tá. Ele já tinha feito as contas do cara, quanto é que seria essa demissão. Ele disse, eu sei quanto é que é sua demissão. Veja, nesse valor aqui, quanto que você paga desse percentual? E aquele liderado, ele tinha uma fantasia de que o que ele ia receber... iria quitar toda a dívida. E foi por isso que ele estava pedindo, entende? E ele veio de uma forma agressiva, de uma forma onde é difícil a pessoa reverter o que eu estou falando. Foi a atitude que ele encontrou. Era como ele, na baixa maturidade emocional de lidar com a situação do momento, era a alternativa que ele tinha. E eu digo muito isso, gente, o equilíbrio da relação se dá com a liderança. Então, assim, ele podia simplesmente ter dito, tá ok, vou pedir para o RH e tá tudo certo. Mas essa construção, a partir desse olhar, você diz, Ana, mas isso é uma coisa muito particular. A vida financeira de um liderado é uma questão muito particular, reconheço. É uma questão muito particular. Mas não foi no movimento invasivo, entende? Foi um movimento de construção com isso. E eu vou falar, não sei se as pessoas perceberam isso. A forma como você trouxe essa história, ficou nítido duas coisas. Uma, o líder fez perguntas. E o líder, ele não falou com propriedade o que ele deveria falar. Ele usou a palavra, vou te dar uma sugestão. A decisão... é sua. É sua. Ou seja, ele está trazendo aquele funcionário, talvez ele ainda não tenha maturidade, mas eu estou permitindo que você aprenda com isso. É isso. O líder, ele precisa aprender a fazer perguntas? Sim, talvez essa seja a principal característica que nós temos de liderança daqui para frente, Duque. Aprender a fazer perguntas. Não cair na armadilha de ter respostas prontas. E como é que eu aprendo a fazer perguntas? Eu penso que a gente aprende a fazer perguntas analisando melhor o que vem pra gente. Escutando. Fazendo uma parada. Você ouve com esse aparelho auditivo, né? Então, assim, o ouvir é dos martelinhos que estão aqui dentro do nosso aparelho auditivo. Mas a condição da escuta é a condição da reflexão. Então, assim, é um exercício parar, né? E parar para pensar por que ele está perguntando isso. De onde vem a dúvida? Gente, quem é líder que está aqui assistindo a gente já sabe que algumas vezes você diz a mesma coisa para a mesma pessoa várias vezes. Desculpa, querido, se isso está acontecendo, talvez essa pessoa não esteja precisando de respostas. Talvez ela esteja precisando de perguntas para ajudá-la a pensar em estratégias para aquilo ali. Veja como é o modelo do nível de maturidade. É isso. Às vezes hoje nem para criança você dá uma resposta pronta. Até para criança você precisa perguntar, filho, filha, criança, sobrinho, enfim, afilhado, por que você está pedindo isso? O que é o porquê você está pedindo isso? É uma forma de ajudar a criança a refletir sobre por que ela está fazendo aquilo, que não é um piloto automático apenas. Às vezes, em alguns momentos, às vezes até para pedir uma permissão, né? Pai, mãe, tio, posso comer isso? Ok, a gente educa as crianças para fazerem essa pergunta. Eu posso usar isso, eu posso pegar isso, né? E ok, filho, você pode pegar. Pensa comigo, a gente já conversou sobre isso. Você está ajudando a criança no nível dessa criança, a ter um tantinho mais de maturidade. E isso faz muita diferença. Então, esse fazer perguntas parte do pressuposto que você para, reflete e aprende nessa escuta a montar perguntas. Ana, tem uma receita de bolo? Gente, não tem, porque eu não conheço o seu liderado, né? Mas existe o que a gente chama, né, de zona de influência. O que é a zona de influência? É a minha capacidade de influenciar pessoas. Tem coisas que estão na minha zona de controle, ou seja, eu tomo conta disso, mas a aprendizagem do outro não é da sua zona de controle. A sua sim, a do outro não. Mas é da sua zona de influência começar a questionar o outro. Assim, por que você está me falando sobre isso? Eu percebi, fulano e fulana, que nesses últimos meses, todas as vezes que você se dá
bate com essa questão, com esse cliente específico que a gente atende mensalmente, você tem uma dificuldade. Me fala, por que você está tendo dificuldade com isso? Ou seja, você está ajudando a pessoa a pensar, eita, nem me dei conta que eu tinha dificuldade. E ali você tem um start para melhoria. E aí nesse feedback, nessa situação, é o fato, né? A gente tem que analisar o fato. Não uma situação passada, não por minha imaginação, a minha própria forma de olhar. É o fato, eu tenho que ir no fato. Sempre. Fatos e dados. Veja, a nossa percepção arma muitas armadilhas pra gente, né, Duque? Na boa, muita. A gente viaja, né? Viaja, a gente delira, eu digo, sai umas coisas sem pé nem cabeça. Se tá com dor de cabeça, se tem um problema. Imagina, gente, muda tudo, pode mudar tudo. Então, assim, a minha percepção a respeito de uma situação pode não necessariamente ser a mais correta, a mais adequada, a real, inclusive. Então, eu digo muito, no processo de feedback, então, assim, você pode até ter o fato já estabelecido. Às vezes, inclusive, a gente escuta de outra pessoa, até um par. Ó, teu liderado, aconteceu isso, 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 isso. Às vezes você nem sabe. Você fica sabendo por um par. E aqui não há uma desconfiança da fala do par. Mas ninguém vai saber melhor o que aconteceu do que quem estava envolvido no processo. Então, assim, chama o teu liderado e pergunta o que aconteceu no dia tal, no horário tal, naquela situação tal. Mesmo que você já tenha uma premissa ou um preconceito, no sentido mais amplo da palavra, um conceito preconcebido sobre o que aconteceu. Você pode ter gravação. Quando você faz atendimento, um call center, coisa, você tem gravações. Ok, vai entender o que aconteceu. Pergunte, faça a pergunta. Por que que isso aconteceu? Me fala primeiro o que aconteceu, depois por que que isso aconteceu. E às vezes, Duque, você vai descobrir que mesmo tendo, vou aspiar aqui, razão, tudo que um liderado faz na relação cliente, na relação dentro da organização, tem impacto. Aprenda a mostrar o impacto das ações das pessoas. Pessoas adultas precisam entender qual é o impacto daquilo que elas fazem. Então, você precisa dizer, ok, até entendo que o cliente, sei lá, pode ter perdido o controle e você entrou num movimento de reação, talvez até involuntária. Ok, e veja, o liderado pode, inclusive, Duque, reconhecer isso na conversa. Na própria conversa, ele vai elaborando a conversa e, eita, foi, o chefe não era para ter feito, né? Eita, desculpa. Porque aí, não foi. Às vezes ele não tem essa maturidade, essa percepção. Ele não se percebe. Ele não se percebe. Não se apercebe. Aquilo que eu falei no início aqui do líder olhar para o próprio espelho, o teu colaborador também. Não vai conseguir naturalmente. Você precisa ajudá-lo a fazer isso. E aí, nessa hora, ainda que justifique, eu digo muito isso, ainda que justifique, veja, você precisa dizer para ele, ok, você está coberto de razão, mas você entende que na hora que você alterou a voz com o cliente, na frente de outras pessoas, isso tem um impacto para a sua imagem profissional, para a nossa equipe e para a empresa. Nessa ordem. Decorou não, pois veja de novo aqui no podcast. É nessa ordem. Primeiro é com a pessoa. O líder não pode ser preguiçoso, ele tem que voltar ali, né? Assiste de novo, entendeu? É nesse modelo. Então, mas é porque tem uma ordem. Às vezes a gente começa a dizer para o liderado, desculpa, que teve um impacto para a empresa. Desculpa, minha gente. Para a empresa, em primeiro lugar, primeiro tem que fazer sentido para ele. Então, assim, ok, tem primeiro para sua imagem como líder, como liderado, como profissional. Você já imaginou como é que ficou a sua imagem aqui diante dos colegas? Imagina isso. E você poder ajudar ele a pensar e se dar conta da amplitude daquilo ali, ainda que ele esteja, de novo, minha gente, coberto de razão. Sim, às vezes os liderados têm razão de chutar o balde com alguns clientes. A gente não diz isso para todo mundo, mas a gente sabe que isso acontece. A razão no sentido do estouro, da coisa assim, pô, gente, extrapolou, o cliente exagerou. Ok, mas há um impacto. Você precisa ajudar essa pessoa a mostrar o impacto, a entender esse impacto do que ela fez, Duque. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que essa é mais polêmica. Sim, vamos. Tem chefes, eu vou falar a palavra chefe, não vou nem falar líder nem gestor, é chefe, que cria uma intriga com o pessoal do RH. Por quê? Adoro esse povo. Contratou errado. Sabe, me mandou uma peça aqui que eu tenho que trabalhar com ela e não...
Mas também tem aquele caso que veio, mas o chefe não desenvolveu o funcionário. Já teve situações de eu dar um treinamento e o RH tá lá presente. E eu começo a dar o treinamento, ó, líder, você precisa trabalhar, desenvolver, realizar os feedbacks, delegar melhor, aumentar o grau de maturidade da tua equipe. Time. Você fez isso? Aí o chefe fala, não fiz isso. Não presta não, tem que demitir. Não presta não. E aí uma vez uma gerente de RH, ela pegou uma folha imaginando que tivesse uma lista de funcionários, e ela falou assim, olha, eu estou rasgando essa folha aqui, eu não vou demitir ninguém. Vocês estão aqui com as ferramentas para aprender a dar o feedback, a desenvolver as suas equipes. Tá com vocês. Trabalhem. Se não funcionar, vocês me dão essa relação e eu demito. Mas o turnover nosso está muito alto, porque vocês também não estão fazendo o trabalho de vocês. E aí, como é que esse líder começa a trabalhar essa equipe? Os 3 meses que normalmente é que se dá nesse desenvolvimento, de experiência. Como é que você tem percebido esse trabalho, essa intriga que às vezes acaba surgindo entre o RH, e você fez parte desse RH também. Verdade. Como é que você olhava para esses líderes, para esses chefes ali nesse momento? A gente ainda tem, viu, Duque? Quem ainda não compreendeu na posição de liderança que quem escolhe o seu time é você. Veja, papel da área de recursos humanos, gestão de pessoas, gente de gestão, enfim, cada empresa vai ter uma nomenclatura. Mas eu vou usar o termo RH por ser mais comum. Papel da área de RH é, tecnicamente, de forma processual, usar uma metodologia para recrutar no mercado e selecionar um grupo de pessoas que possa fazer parte do seu time. Quem decide se a pessoa está apto ou não para compor o seu time é você. Um líder não pode se abster dessa responsabilidade. Não vai ser o RH que vai estar todo dia com aquela pessoa que não está entregando. Não vai ser o RH que vai estar ali o tempo inteiro com uma pessoa que não tem a capacidade para esse desenvolvimento, digamos assim, para essa entrega, ou que precisa desse desenvolvimento. Então, veja, não abra mão disso. Isso é indelegável. Isso é da sua atuação. Veja, você está formando o seu time. Pensa nisso. Esse time é seu, tem sua cara, tem seu estilo, tem seu funcionamento, entendeu? Você vai dar conta de resultados organizacionais a partir do que esse time entrega. Então, como que você está delegando isso para uma área de RH? Entende? Então, isso era no passado, 1900 e bolinha, quando eu era lá no passado mesmo, quando eu fui gerente de RH. O que a gente sabe hoje é que essa responsabilidade é sua. Esse é o primeiro ponto. Então, não abra mão disso. Escolha as pessoas. Ana, vai dar certo todas as vezes? Não. Nem com a escolha do RH, nem com a sua. E não é sobre isso. É sobre, ok, recebi. Às vezes, as pessoas veem uma coisa muito assim, eu queria fulano, assim, a fulana foi promovida ou foi para uma outra organização, aí chega no RH, então, eu quero uma igual a fulana. Não tem, vou logo lhe dizendo. Não tem no mercado ninguém igual a ninguém. Não existe isso. O que você precisa é entender para o que você precisa entregar, que perfil profissional você precisa, que estrutura. Com um detalhe, as pessoas também não vêm prontas. E ainda que tenha todo o nível de conhecimento e capacidade técnica que você espera e até comportamental, ela está chegando para uma nova organização, ela vai precisar de um tempo de aculturação. A gente diz que tem uma curva de aculturação e uma curva de aprendizagem. 90 dias, eu só vou contar aqui para você, às vezes não dá. Na maioria das vezes não dá. Pronto, falei. Não dá. 90 dias é prazo que está escrito do ponto de vista da legislação para você ter uma possibilidade de vivenciar o período de experiência. Ajuda você a entender se a pessoa tem estrada para depois dos 90, para 120, para 180, sabe assim? Para 2 anos. Mas isso, Duque, a gente tem uma fantasia nesse negócio que em 90 dias a pessoa está pronta. Não está. Isso não é milagre, isso não é caldo de cana que você bota, gente, não é caldo de cana que você bota de um lado e sai pronto do outro, minha gente. Então, a gente precisa compreender isso. Então, é do seu papel fazer esse desenvolvimento. Então, primeira coisa, faça suas pazes com RH, entendeu? E tente trazer para junto essa metodologia para te ajudar, mas vá preparado também para fazer a seleção do seu pessoal. Minha gente, às vezes eu escuto os RHs do que coisas do tipo assim, o líder pega o currículo do candidato na hora que está indo para a seleção, para a entrevista, e faz perguntas que estão escritas na entrevista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe ler? Sabe. Senão você não está na posição que você estava. Ok. Se está no currículo, está no currículo. A sua fala para entender se a pessoa está
mais próximo do perfil que você quer, não é sobre uma confirmação de dados. Aquilo não é um inquérito policial para você fazer checagem de dados. Aquilo é uma oportunidade maravilhosa, única que você está tendo de perguntar à pessoa: me fala um pouco mais sobre a sua experiência na empresa X. Esse cargo que você ocupou aqui, me fala dos teus principais desafios. Quando você morou fora durante um tempo, quais foram teus principais obstáculos? O que é que você está fazendo com isso? Você está entendendo como essa pessoa funciona. É isso que você precisa. Você não precisa saber do currículo dele. Senão ele nem estava ali na sua mão. Por quê? Porque o RH já fez isso. A pessoa já tem ali. E o RH provavelmente deve ter lhe mostrado 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 12 nessa condição de assim, ó, esse aqui tem isso, esse aqui tem isso, esse aqui tem isso. Provavelmente você vai precisar olhar nisso, nesse. Vai lá e faz isso. Mas se você não entende que isso é papel seu, provavelmente você vai pegar aquele currículo impresso ou na tela e simplesmente, de última hora, fazer essa leitura. Porque você não entendeu o quanto isso é importante. A impressão que eu tenho, às vezes, Ana, é que o líder vai com uma má vontade fazer essas entrevistas. É porque não vê que isso é papel dele, Duque. Não entendeu, não virou a chave ainda, que ali tem uma oportunidade de você dar uma alavancagem. Está achando ruim seus resultados? Pois ali pode ser uma oportunidade de você fazer isso. Você pode estar trazendo uma joia para o seu time. Tu tá entendendo? E você pode também, na conversa, dizer, gente, o currículo do cara é top, maravilhoso. Mas não deu liga. Parece que a gente não conseguiu. Ok, isso acontece. Você não contrata apenas pelo currículo, você contrata pela entrega que aquela pessoa vai conseguir fazer para a sua área, para aquilo que você quer, para o que você quer para a sua equipe. Aliás, essa é uma boa pergunta, sabe, do que eu falo para as pessoas. Deixa eu só te perguntar, onde que você quer que a sua equipe esteja daqui a um ano? Da data que você está vendo esse podcast, você que é líder, faz uma projeção. Onde que você quer? O que você quer que essa equipe tenha crescido? Que pontos você quer que essa equipe tenha melhorado daqui a um ano? Daqui a um ano. Faz essa linha temporal, essa timeline. E olha que pontos você precisa ajudar essa pessoa a estar, estas pessoas, mais de uma inclusive, a estarem nas posições que você precisa. Posição não é hierarquia, posição aqui não é promoção. Posição é nível de desenvolvimento, nível de maturidade, onde que você precisa que essas pessoas estejam para elas fazerem a entrega que você precisa. E mais uma vez, a responsabilidade do líder nesse desenvolvimento e não terceirizar para o RH. Gente, RH vai fazer o recrutamento, vai fazer a escolha de uma consultoria para dar um treinamento? Vai. Mas quem sabe o que precisa ser trabalhado no cotidiano é você. É um parceiro. Tá junto. Parceiro, mas não define. A gente não pode imaginar todo o tempo que isso a gente vai fazer esse movimento de terceirização. Porque, veja, senão não precisa de você. Vamos combinar? Assim, a gente tinha só o RH fazendo recrutamento, seleção e treinamento, desenvolvimento do povo. Para que você está lá, então, como líder? E aqueles casos... Você falou de uma funcionária que, eu quero essa funcionária porque ela foi para outro setor, eu queria uma igual a essa. E como a gente lidar com esse nosso funcionário brilhante, de destaque, que entrega bem, que é exemplo, mas para os olhos da equipe é o babão, é o preferido. Acontece. O líder enxerga nele uma pessoa que realmente é boa, mas como é que lida com essas vaidades, com essa gestão de equipes, quando um aparece mais do que o outro, ou quando eu, como líder, de fato, coloco ele como o preferido? Eu penso que tem muito dessa posição, sabe, Duque? Eu percebo muito. E a gente tá aqui, né, num papo reto, né, como a gente chama, aberto, e falando para pessoas adultas. Então, esse não é um podcast infantil. Veja, vamos combinar que também é desse lugar da liderança, muitas vezes fazer escolhas. Há uma tendência natural de quando nós confiamos ou quando a gente tem uma receptividade muito alta por um liderado de coisas que você entrega, você tem naturalmente, você tem uma tendência a dar mais atividade para essa pessoa, a dar mais questões de confiança, ou atividades que você tem um cuidado especial. E há naturalmente um privilégio, assim como alguns irmãos são privilegiados em alguns momentos pelos pais, em detrimento de outros. E esse é um exercício que você, como líder, precisa ter cuidado, porque haverá uma tendência da gente fazer isso.
E ok, Ana, eu tô aqui mega sobrecarregado. Eu tenho aqui uma série de coisas. Eu tenho um cara que esse é o desenrolado, esse é o brilhante, é o cara que pega as coisas para fazer, que não tem dificuldade, entendeu? Missão dada é missão cumprida. Ana, como é que eu vou entregar para uma pessoa que eu sei que não tem esse mesmo perfil e eu preciso com rapidez dessa entrega? Você até pode fazer uma entrega pontual, eu digo, repassar essa atividade pontual. Não é sobre isso, é sobre você ter cuidado para que essa não seja a única forma de você fazer. Muitas vezes, esse clima de ciumeira que tu citou, Duque, tem a ver com esse movimento da própria liderança. Então, a gente precisa estar atento se, ok, eu tô privilegiando, e o privilegiar não é de ser babado, como a gente brincou, mas é de, em algum momento, de verdade, fazer essa pessoa ficar mais sobrecarregada, com um detalhe importante. E eu ouço muito isso quando a gente fala sobre desenvolvimento de equipes. Às vezes, esse cara brilhante se cansa. Ele fica sobrecarregado, ele não aguenta, Duque. Por quê? Porque ele fica uma centralização com ele. E tem um detalhe, ele às vezes nem quer exatamente isso. Ele é o cara que está fazendo o trabalho dele bem feito, sabe? Está em busca do seu próprio desenvolvimento, está correndo atrás, está querendo se melhorar. E ok, quando eu não tenho isso do restante dos outros, vai naturalmente surgir um movimento de comparação. Ok, o que é que eu preciso fazer como liderança? É entender onde está a minha contribuição para que isso aconteça. Esse é o primeiro ponto. Tem a ver comigo? Será que eu, como líder, estou facilitando ou até proporcionando isso? Esse é um ponto. De outro lado, é assim, por que será que eu não estou entregando para A, B ou C? É aquelas outras pessoas ali que poderiam estar fazendo aquilo. Será que não tem também, da minha parte, um tanto de comodismo em não desenvolver, porque dá mais trabalho desenvolver? Se eu disser a você que não dá, eu estou mentindo. Dá mais trabalho. O trabalho no sentido que você vai precisar, inclusive, se reinventar. Vai precisar, inclusive, abrir mão de alguns modelos já pré-arrumados seus para poder se dedicar. Sim, você vai ter que sentar e ensinar para aquela pessoa. Sim, você vai ter que corrigir. Sim, você vai entregar um trabalho e você vai dizer, me dê depois. E você vai precisar não fazer por eles. Você vai precisar chamar e dizer, então, senta aqui do meu lado para a gente fazer. Gente, é claro que isso dá mais trabalho. A questão é que equipe você quer daqui a um ano. Como eu estava dizendo, estou usando um ano como uma timeline possível, pode ser 6 meses, 3 meses. Como é que você vai ajudar essa pessoa a ir para um próximo patamar? Porque isso lhe fala muito sobre você. Toda vez que eu falo sobre isso, Duque, eu me lembro de uma palestra que eu assisti com o então presidente da Ambev, que ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, quem não é substituível, não é promovível. O que é que isso quer dizer, né? Não sei nem se existe essa palavra promovível, mas assim, o que é que ele estava querendo dizer? Escuta, aquela pessoa não tem condição de trabalhar, então você também não tem condição de ir para um próximo passo. Você tem um sucessor? Tem uma pessoa preparada? O sucessor não é necessariamente quem vai sentar naquela posição, é quem não vai deixar a equipe órfã. Às vezes a gente não tem. E às vezes a pessoa não está pronta, linda, maravilhosa já. Mas você trabalhou essa pessoa? O nível de maturidade, você pode dizer assim, então, não está agora. Mas olha a curva de crescimento e de aprendizagem que essa pessoa fez. Então, daqui a algum tempo ela tá. Dá para ir. Quando o líder já tem essa previsão, ele realmente trabalhou essa sucessão, né? É interessante essa fala. Não é? Gostou do papo? Muito. Já acabou. Já tá acabando. Passa rápido. Passa rápido. Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Quando a gente tem exemplos, vivência, eu acho que começa a passar o tempo, e acho que o líder tem que encontrar esse momento para ele. Esse senso de propósito, esse senso de transformação. Sim. Que muitas vezes ele tá cansado também. O líder tem que buscar algo além do salário dele. Eu acho que é ele também olhar e ver, poxa, daqui a um ano, onde eu também quero estar. Perfeito. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e começar a perceber o que é que ele precisa desenvolver ao longo do caminho. Ninguém nasce pronto. Não. Aí tem que se, né? Você tá falando aqui de... Quantos livros você citou aqui hoje? Vários. Perdi a conta, acho que com 5. E você falou assim, eu estou estudando. Ou seja, a gente não para. Não. Alguns, como é o nosso caso, a gente tá nesse caminho da educação corporativa. Então a gente estuda para poder levar isso numa linguagem que seja mais compreensível. Mas o líder, ele tem que se capacitar. E a gente citou várias formas de se capacitar aqui, que não é só sentado no modelo tradicional de educação. E veja, a gente não está dizendo que isso não é bacana. Muito pelo contrário, a gente está dizendo que não é o único modelo, como historicamente a gente achou que seria. Isso. Né? E esse é bom esse adendo.
Pois é, isso é um ponto importante. Às vezes também, sabe, do que eu tenho já percebido em alguns momentos, um movimento também de ganhar, o que eu chamo de ganhar musculatura. Às vezes o líder não vai fazer necessariamente, assim, pense você líder, às vezes você olha assim, poxa vida, Ana, mas eu não estou vendo na minha organização uma possibilidade, entre aspas, de promoção, entendendo uma nova posição como esse movimento de ascendência. Eu quero lhe estimular a pensar que você pode também ganhar musculatura, escopo, desenvolvimento de habilidades, fazendo aquilo que você já faz hoje. Então, assim, quais são os próximos passos onde que você quer estar daqui a um ano, em termos daquilo que você sabe que são pontos que você precisa trabalhar. Não porque necessariamente é o ponto fraco, e pode até ser naquele sentido que a gente estava falando anteriormente, mas porque você diz assim, eu posso fazer uma entrega superior se eu investir nisso. E aqui eu quero dividir com vocês algo que eu vivenciei concretamente, que é assim, durante muitos anos, eu faço uma formação para mim, para cuidar de mim, uma vez por ano, pelo menos, uma formação, uma especialização, vou atrás de alguma questão que dê essa musculatura, como a gente diz. E em 2018, eu resolvi fazer uma mentoria com o Robertini Achique. E eu quero dizer aqui o que eu ouvi de algumas pessoas. Algumas pessoas queridas, viu, gente? Não era gente que estava querendo me derrubar, não. Gente que estava de verdade preocupada comigo. Eu pensei, Ana, para que você vai fazer isso, criatura? Para que você vai fazer isso? Porque é um investimento, inclusive, do ponto de vista financeiro alto. Então, assim, por que você faz isso? Você já faz super bem, você fala bem, você tem cliente. Se você se melhorar, você vai dar conta desse monte de cliente? Eu falei, desculpa, não é sobre isso. E eu vou dizer o que eu disse para essas pessoas. Quando elas me dizem, você faz isso muito bem, por que você precisou se melhorar? E eu vou dizer o que eu disse para eles, eu respondi, para que você continue me dizendo o que você está dizendo aqui agora. Ou seja, eu quero continuar sendo e fazendo uma entrega superior, ou eu quero ter a possibilidade desse movimento de crescimento, não é sobre estacionar ou necessariamente investir em qualquer coisa. Onde que eu ganho musculatura? Era a meta virar uma palestrante internacional? Não, mas a meta era onde que eu aprendo com alguém que sabe muito sobre isso a fazer a minha melhor performance para entregar o que eu preciso entregar. Entende? Pode ser até que eu me transforme numa palestrante internacional, mas não era essa a meta para aquele momento. Você entende? Então, esse ganho de musculatura que faz essa diferença. E merece essa palestrante, merece. Vamos lá, nessa busca. E o engraçado nessa perspectiva, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nessa musculatura que você trouxe, é que conforme a gente avança um pouco, a gente ganha amplitude de visão. Sim. Então, às vezes, vamos para o próximo passo. Talvez você não enxergue ainda, mas quando você ganha essa musculatura, você consegue enxergar melhor. É isso. E aí... 2018 era exatamente isso. Eu disse, gente, eu preciso melhorar minha técnica para falar melhor. Era isso aí. Foi para isso que eu fui. E buscou um mestre que no nosso ramo realmente é de tirar o chapéu. É uma referência. É uma referência. Perfeito. E esse movimento é que ajuda. Então, quando a gente está falando para liderança, serve para qualquer desenvolvimento, mas pense nisso, onde que você pode ampliar a sua musculatura, o seu escopo, onde que te leva para um próximo passo. Nessa busca, eu digo muito, gente, meu trabalho é fazer você que é líder e em busca da sua melhor versão. É a sua melhor versão. Não é a versão do outro, mas Perfeito. É a sua. E todo mundo tem uma melhor versão. Perfeito. Graças a Deus que a gente tem caminho para caminhar, né? Não, show de bola. Meu Deus do céu, se a gente não tivesse caminho para caminhar, a gente ia fazer o que da vida? A gente tem caminho, tem estrutura e tem trajetória. E aí, pensando nesse caminho e até construindo novos caminhos, novas possibilidades, a gente tem um momento aqui, um quadro, que eu me inspiro muito um professor que eu tive na época ainda do ensino médio, ali no ensino médio, e todo final de aula ele falava assim, dei minha aula, dei meu conteúdo, mas agora eu quero que vocês anotem aí o que é importante pra caramba, aquilo que você não pode esquecer. E aí ele falava assim, IPC, era como se fosse uma sigla da observação, OBS. Aí ele sempre brincava que era o IPC, hoje eu uso isso nos meus livros, aquilo que eu considero que é muito importante, aquilo que eu não posso esquecer, eu anoto lá, IPC, importante pra caramba. E aí eu criei esse momento aqui, esse quadro, que pra cada letrinha dessa eu trouxe um significado. Então o I é de indicação, o P é publicidade e o C é o comentário final, aquele conselho final. Então, Ana Cantarelli, você já trouxe várias dicas, várias indicações, mas qual outra contribuição você poderia trazer aqui para os nossos caros notáveis que estão assistindo a gente aqui, né? Qual seria a indicação hoje para que as pessoas possam fazer daqui para frente? Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme. O que você traz de indicação para a gente? Eu assisto
tudo, eu ouço muitas coisas, mas eu quero, entendendo esse momento que as organizações estão vivendo e esse contexto do mundo, eu quero indicar o Coragem para Liderar, da Brené Brown. Aliás, a trilogia toda, se você conseguir fazer isso, vai ser muito bacana, mas comece pelo liderar, por esse ponto, a coragem para liderar, porque isso pode ser uma virada de chave na sua compreensão sobre liderança, sabe? E sobre essa capacidade que não vem necessariamente como algo sobrenatural, mas vem como uma construção cotidiana. Muito bom. E vou dizer a importância que é essa autora. A segunda pessoa do nosso podcast aqui que indica um livro dela. Então, você precisa escutar os TEDs dela. É outra sugestão. Então, assim, ela desmistifica muito isso, porque ela é uma pesquisadora que precisou fazer uma parada no tempo dela, porque começou a questionar o que era que ela tinha que fazer da vida dela. Olha só. Então, a história dela é construída a partir disso. Ela começou a questionar o objeto da pesquisa dela. Quem trabalha no ramo acadêmico, que conhece sua pesquisa, sabe que isso é assim, é quase o tiro na cabeça. Tipo, pronto, me perdi, não sei o que é que vou fazer mais da vida. E ela fez isso. E trazendo pela perspectiva do gestor da liderança, é isso. Ela era aquela pessoa acadêmica, do número, do resultado, e precisou dar uma parada para entender de gente. Entender de comportamento, entender da nossa vulnerabilidade para se conectar com aquilo que é a nossa essência. Perfeito. Né? Exatamente isso. Essa é, para mim, a minha melhor indicação muito hoje. Bom, muito bom, muito bom. E no segundo, o P é a publicidade, onde as pessoas encontram Ana Cantarelli nas redes sociais. Então é o momento que você tem aí para divulgar como as pessoas podem te encontrar. Que bom, muito obrigada, Duque, por essa oportunidade. Veja, eu estou no Instagram como @ana.cantarelli, Cantarelli são 2 L's e o I no final, e no LinkedIn você procura Ana Carla Cantarelli, a Carla é com K, cuidado para não trocar. Um dia desse uma pessoa me mandou uma Ana Carla com C e um K. Não estou lhe encontrando, Ana Carla com C e Cantarelli com K, você não vai encontrar nunca. Ana Carla, o Carla é com K e Cantarelli com C, 2 L's no final. E assim, eu sempre procuro estar conversando, o Duque já me segue lá e a gente conversa muito sobre essas publicações, então eu de verdade respondo, eu estou interagindo, tem uma pessoa que cuida disso, mas eu estou lá o tempo inteiro, vai ser um prazer poder batermos um papo sobre isso. Muito bom, muito bom. Então siga lá, ana.cantarelli, com isso. C, 2 L's e um I no final. Perfeito. Vai estar aqui escrito aqui para o pessoal acompanhar também. E por último, o conselho, o seu comentário final, qual aquela mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Eu penso que a liderança é um grande desafio, eu não tenho nenhum tipo de dúvida disso, né? Mas eu também penso que é uma grande estrada. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, que eu acho que essa talvez fosse a palavra melhor para isso, pense na sua carreira em liderança como uma trilha. Sabe, tem caminhos ali que você vai construindo ao longo da sua trajetória, mas ela não é, nem será retilínea e uniforme. Então, cada vez que você se sentir em algum momento vivendo uma situação muito desafiadora, olhe para trás e lembre do que você já fez até chegar onde você chegou agora. Que momentos você teve que superar, que coisas você teve que caminhar, o que você evoluiu, o que você cresceu, o que você melhorou, o que você aprendeu, sabe? Então, cada vez que essas coisas acontecerem, e eu estou dizendo isso porque elas acontecerão, elas são parte da vida. Ajuda muito a gente a olhar para trás, entender de onde nós viemos e o que é que nós queremos para essa trilha. Então, não desista. Agora, também, por outro lado, não imagine que vai ser simples e fácil. Por isso mesmo, você precisa se preparar. E essa é uma boa oportunidade para isso. Muito obrigada, Duque. Recado dado. Recado dado. Bacana. Ana, eu só tenho que agradecer a tua vinda aqui. A gente sabe que tua vida é corrida. Agradecer o esforço, porque hoje eu sei que foi um dia para você que não foi um dia simples. Não foi tão simples. Mas assim, agradecer de coração muito o carinho que você tem por mim. Eu tenho que falar da admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Você sempre foi uma referência para mim. Muito obrigada, então ter você aqui no nosso podcast, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer, uma grande honra. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer, de verdade. Que bom. Feliz demais pela sua trajetória, viu? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Ana, obrigado. Eu que agradeço. E agradecer a você que nos acompanhou aqui nesse papo maravilhoso, uma aula de liderança, uma aula sobre carreira, uma aula sobre gestão. Acompanhe, assista novamente, compartilhe isso com os amigos,
quantos líderes precisam dessa temática de ouvir sobre comportamento, sobre desenvolvimento. Então, compartilha isso com os seus líderes, compartilha isso com os seus amigos, para que eles tenham acesso a essa informação e que eles possam trilhar caminhos cada vez melhores. Se inscreva no nosso canal, curta, comente o que mais chamou a atenção para você nesse podcast de hoje, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, sucesso sempre. Até mais!